Abel e Caim, parte 4. Estimados amigos, estimados irmãos e irmãs na fé. O meu nome é Juan Cepeda. Este é o quarto e último áudio desta série sobre Caim e Abel. Neste áudio abordaremos principalmente aos versículos 15 em diante de Gênesis 4, será referentes à vida de Caim após o seu crime, além dos seus futuros descendentes que pereceremos no dilúvio de Noé. A maldição que o Senhor lançou sobre Caim não só o afetou pessoalmente, senão que também os seus descendentes ficaram totalmente alinhados de Deus e da sua justiça. Depois a palavra de Deus diz, de forma inferida em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que não invocaram o nome de Deus, estando ao mesmo nível dos povos dos gentios do Antigo Testamento, é claro, dos povos que temos hoje, deuses estranhos. Mas vamos começar. Antes de continuar, eu invito-te a dar like e subscrever-te a este canal bíblico Espada e Fé. De acordo com a lei natural, os assassinos tinham de morrer nas mãos da pessoa que procurava vingar a morte da vítima, se fosse um amigo ou fosse um familiar próximo. Após o cruel assassinato de Abel, às mãos do perverso Caim, este tentou encobrir o seu pecado diante de Deus, mentindo descaradamente para escapar ao que tinha feito. Mas o Senhor o sabe tudo. Havia todas as provas que o acusavam, portanto Caim teve de morrer indiscutivelmente. No entanto, o Senhor amaldiçoou a sua terra e o seu coração, o que foi transmitido também a todos os seus descendentes. Bom, muitos anos mais tarde, esta lei de retaliação foi aplicada ao povo de Israel. Quem mata a espada deve morrer a espada. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, és vocês como que vos estejamos a mão cidades que vos sirvamos de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. Estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicídio não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá seis cidades de refúgio para vós. É três destas cidades estareis lemos do Jordão, é três destas cidades estareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão por refúgio destas seis cidades para os filhos de Israel. É para o estrangeiro. É para o que se hospedar no meio delas. Para que ali se acolha aquele que matará alguém por engano. És por se o ferires com instrumentos de ferro ou morrer. Homicida é. Certamente homicida morrerá. Ou se lhe ferires com uma pedrada, de que possa morrer. Homicida é. Certamente homicida morrerá. Ou se o ferires com instrumento de pão que tiver na mão, de que possa morrer. E ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida. Encontrando-o, mata-lo. Se também o empurrar como ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, é morrer. Ou por inimizade, ou inferir como a sua mão, é morrer. Certamente morrerá aquele que o ferir. O homicida é o vingador do sangue. Encontrando o homicida, o matará. Exporemos. Se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ela deixar cair alguma pedra sem ouvir, de que possa morrer, ela morrer. Se que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal. Então a congregação julgará entre aquele que feriu o vingador do sangue, segundo estas leis. A congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. A congregação
o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha escolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiantes como santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido, é o vingador do sangue, o achar fora dos limites da cidade, de seu refúgio, é o matar, não será culpado do sangue. Depois, o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Números capítulo 35, versículos 9 ou 28. Vamos de acordo com o que foi estabelecido para o povo de Israel em relação à lei da retaliação. As que matasse acidentalmente um indivíduo tinha a opção de se esconder dos perseguidores de outras cidades até que tudo se acalmasse ou até que conseguisse provar a sua inocência. No entanto, Caim assassinou o seu irmão Abel cruelmente. Anos mais tarde, o rei David fez o mesmo com Urias o Heteu. Este no segundo livro de Samuel, quando o rei enviou estes homens para a linha da frente de batalha contra os amonitas, com a intenção, simplesmente, de que Urias morresse na batalha e assim encobrisse o seu pecado de adultério e gravidez, como a mulher deste homem, Betsabé. Então David cometeu dois pecados que eram puníveis como a morte, isto é, adultério e homicídio. No entanto, Deus, através do profeta Natã, no segundo livro de Samuel, capítulo 2, admoesta o rei David como uma parábola destinada a fazê-lo aperceber-se dos seus terríveis pecados. Como resultado, David reconheceu os seus pecados diante de Deus e arrependeu-se profundamente no seu coração. Embora não pudesse escapar às consequências, mesmo que o Senhor lhe tivesse expulpado a vida pelo seu arrependimento. É claro que através da descendência de Davi veio o Messias, a Salvador, Jesus Cristo. Ao contrário do rei Davi, que tinha um coração voltado para o Senhor, Caim nunca se arrependeu do que tinha cometido, pois era mau. Em Gênesis capítulo 4, versículo 16 a 17, diz: Esaú Caim de diante da face do Senhor habitou na terra de Nod, do lado oriental do Edém. É conhecer Caim a sua mulher e ela a concebeu e deu à luz a Enoque. E ela edificou na cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 16 a 17. Mas Caim e seus descendentes não tiveram orientação e proteção de Deus, pois, embora fizeram diversas atividades, como a criação de gado, a música instrumental, o manuseamento de metais, eram apenas pessoas que viviam em estado de mal. Apenas para nascer, comer, reproduzir-se e morrer. Mas, sem qualquer perspectiva eterna, pois não conheciam Deus. Infelizmente, é assim que a maioria da população mundial vive. Temos vivido ao longo dos séculos, pois não conhecem Deus e o seu plano de salvação, obviamente. Pois, para elas, do mundo é tudo. Depois da morte, não há nada mais. No entanto, seguirmos o caminho de Caim e dos seus descendentes, pois quando morrermos, todos irão para o inferno, a não ser que se arrependamos e criem no Evangelho da graça de Deus. Agora, no versículo 17, diz que Caim conhece a sua esposa. Muitos perguntarão neste momento, de onde veio a sua mulher se não há registro do seu nascimento? Agora, esta mulher era nada mais, nada menos que a sua própria irmã, dado que todos os homens, tanto naquela época como hoje, eles provêm da linhagem de Adão e Eva. Naquela época, este tipo de relação era aceitável a Deus porque a população era muito pequena e era mais do que necessário
para que o número de homens se multiplicasse na face da terra. No entanto, esta prática de incesto é reprovável nos tempos atuais. Em Gênesis capítulo 4, versículo 17, diz que Caim e a sua mulher conceberam um homem chamado Enoque, que não temos qualquer parentesco com Enoque, o sétimo depois de Adão, é filho de Jared, que andou como o Senhor e foi arrebatado por ela. Agora vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 18 ao 22, para ver os descendentes de Caim, todos os quais estavam sem Deus. É por isso apareceram no grande dilúvio. Enoque nasceu Irad. Irad gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Adã e o nome da outra Sila. E Adã deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que vítimas em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Juval. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e orgão. Assim também deu à luz a Tuval-Caim, mestre de toda a obra de cofre e ferro. E a irmã de Tuval-Caim foi Noema. Bom, embora se não tivessem Deus no seu coração, Deus dotou-os de capacidades tal como faz com todos os seres humanos, salvos e não salvos, pois, como diz o Senhor Jesus Cristo, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. No entanto, de nada serve aos homens desenvolver e aperfeiçoar as suas capacidades terrenas neste mundo, se suas almas ainda não tiverem sido salvas. Basta olhar para os construtores da fracassada Torre de Babel em Gênesis 11, que, se termos Deus nas suas vidas, queríamos chegar aos céus pelos seus próprios meios. Ou para o rico insensato no Evangelho de Lucas capítulo 2, que, tendo capacidades para ganhar dinheiro, não tinha Deus na sua vida. Satanás seguiu a sua alma. Aconteceu o mesmo com os descendentes de Caim. Éramos tinha muitas capacidades na criação de gado, música e metais. No entanto, todos pereceram. Porque apenas 8 pessoas, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, como as respectivas esposas, foram salvos. Todas elas vieram de Sete e não de Caim. Agora vou ler os versículos 23 a 24 de Gênesis capítulo 4, porque há coisas dignas de destacar. Disse Lameque às suas mulheres Ada e Sila: ouvi a minha voz. As vós mulheres de Lameque, escutei as minhas palavras, porque eu matei o nome por me ferir, os jovens por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Em primeiro lugar, o homem de Lameque nada temos que ver. Como o pai de Noé, que também se chamava Lameque, mas simples como a mesma linhagem de Caim. Em segundo lugar, este homem confessa às suas 2 mulheres que matou um jovem, o que, obviamente, pela lei natural significava que o jovem, o que Lameque, tinha de ser morto. No entanto, abraçou os ensinamentos de Caim, pois sabia perfeitamente que tinha uma marca que impediria qualquer pessoa de o matar por causa de Bel. Em terceiro lugar, Caim dedicou-se a transmitir a ação da marca aos seus descendentes. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer pessoa, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Pois o Senhor um sinal em Caim, porque o não ferisse qualquer que o achasse.
Gênesis capítulo 4, versículo 15. Lameque sabia desta maneira o que foi estabelecido pelo Senhor contra o seu antepassado Caim. Mas vejamos a extrema arrogância deste varão. Eis porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, ele acreditou dele mesmo ser mais do que Deus ao dizer 70 vezes. Em quarto lugar, vermos a incrível antíteses como o perdão ordenou pelo Senhor Jesus Cristo no dia da sua carne. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhe perdonarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22. Por lado, Lameque estabelece a intensificação da vingança contra quem lhe queira tirar a vida. Mas por outro lado, o Senhor Jesus identifica o perdão para qualquer que peque contra ele. Pois a vingança pertence ao Senhor, senão a si mesmo. É tal como o seu antepassado Caim, Lameque não tinha ao mínimo remorso pelo assassinato que cometeu, refletindo assim uma linhagem repleta de maldade e simples Deus nas suas vidas. A pergunta é: onde estão agora Caim e todos os seus descendentes insensatos? Eles não foram salvos, obviamente. Evidentemente, Caim transmitiu aos seus descendentes a informação sobre o que tinha feito e o significado da marca dele. Caso contrário, Lameque não teria dito aquelas palavras. Agora, o mais surpreendente, estimado ouvinte, é que finalmente as virmos os descendentes através dos quais a espécie humana foi continuada, pois não seria através de Caim, mas através de Sete. As vamos à palavra de Deus. Tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela deu à luz um filho. Chamou o seu nome Sete, porque disse ela: se Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 25 a 26. Mas, bom, finalmente o Senhor permitiu que nascesse uma linhagem através de Sete, através da qual os homens foram constituídos. No entanto, a humanidade continua em pecado, porque, como filho de Adão, o pecado passou para todos os homens, como afirma a carta de Romanos capítulo 5. As 8 pessoas que foram salvas do dilúvio, Noé, a sua mulher e os seus 3 filhos, suas respectivas mulheres, vieram de Sete e não de Caim. Todos os descendentes de Caim pereceram. E não há registro disso depois do dilúvio, porque eram do maligno. Tudo o que é do maligno deve perecer. Então, há registro nas escrituras de que Judas Iscariotes, que era do maligno, teve descendência? Claramente que não. Há registro nas escrituras de que Aitofel, antigo conselheiro do rei David, teve descendência? Claramente que não. O versículo 26 de Gênesis 4 diz que os homens, através da linhagem de Sete, começaram a invocar o nome do Senhor, e que a linhagem de Caim não o fez. Mas viveu num estado completamente animal. Todos os quais foram destinados à condenação eterna. De Sete, os bens Enoque, o sétimo depois de Adão,
As Matusalemes é Lameque, Noé e seus parentes, Jafé, Cam e Semes, através dos quais a terra foi restaurada após o dilúvio. Estimado ouvinte, a grande maioria da humanidade segue o caminho de Caim. São pessoas sem Deus. Apesar de sermos religiosos, é só um grupo muito pequeno. Estão a seguir a linhagem de Sete, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. É o desejo do meu coração que esta série sobre Abel Caim tenha sido de grande atenção para você. Este áudio é a quarta, é a última parte. É que o Senhor lhe abençoe e até ao próximo áudio, se o Senhor Jesus não tenha ainda regressado.